Meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos pensar sobre construção. Você já construiu uma casa, nem que seja uma casa de brinquedo, de madeira, uma casa de Lego, de blocos de montar? Nós vamos pensar sobre o que é importante para a gente construir uma casa. Então, nada mais justo do que usar exemplos, né, daquilo que se usa para realizar uma construção, para construir uma casa, um prédio, o que aqui se intente a construir. Hoje nós veremos de fato o que é belo numa habitação. Por isso, na nossa lição de hoje nós trataremos sobre ser um exemplo de habitação. Mais uma vez, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, Escola Bíblica Dominical, domingo. Felizes por receber a sua audiência, receber você aqui, para conversarmos sobre a Palavra de Deus, conversarmos sobre uma vida exemplar, que é a série que nós estamos trabalhando dentro da primeira carta de Pedro. Então, dentro dessa série, nós já falamos de fé, de sabedoria, e nós vamos falar hoje sobre ser um exemplo de fé, santidade, e nós falaremos hoje sobre ser um exemplo de habitação. Mas Estevão, o que tem a ver ser o exemplo de habitação? Como assim? Então nós vamos aproveitar a metáfora que Pedro usa, né, para falar sobre as perspectivas de quem somos ou do que representamos. Ele usa uma metáfora para se referir a nós e para explicar como que a constituição do reino de Deus, ou pelo menos a constituição dessa figura espiritual que nós temos como igreja. Então, para isso, convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versos de 1 a 10. Lembrando que eu vou fazer uso aqui da Nova Versão Internacional, tá bom? Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Tá bem? Então o texto aqui vai falar, né? Ele vai usar a metáfora da construção civil. Eu não sei se tem algum outro irmão que trabalha com construção civil na igreja, além do Juan. O Juan é um irmão nosso, né, que trabalha com construção civil, e talvez ele seja a pessoa que mais entenda, e talvez ele vai mais me fazer as críticas positivas aí para me ajudar com relação a de repente alguma coisa que eu falar aqui que não esteja exatamente correto dentro do espectro da construção civil. Mas hoje nós vamos vamos jogar um jogo, como diz o caboclo. Nós vamos pensar que nós somos hoje construtores de uma casa. Somos talvez engenheiros civis, arquitetos, mestres de obra, pedreiros. E nós temos um cliente muito especial. Então nós vamos construir juntos essa casa hoje. E ela não pode ser uma casa igual aquela música, né? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não dá para ser. Tem que ser uma casa, né, que preste, uma casa que sirva de habitação para esse nosso cliente. Para que a construção exista, uma série de exigências legais, justamente para que essa construção ela seja segura do ponto de vista legal,
e ela mantém a segurança entre as partes, entre quem constrói e entre quem vai receber o imóvel, né? Afinal de contas, quem já realizou aí aquilo que se chamava o sonho da casa própria, entende que o dia que você entra na sua casa, que aquela casa é sua, você trabalhou, juntou dinheiro, ou de repente financiou, mas está fazendo seu pagamento, aquele bem, aquele imóvel é seu. Então, para isso, para que esse bem ele seja erguido, para que ele tenha tudo nos conformes, nós temos uma série de medidas legais aí para garantir a segurança de todas as partes envolvidas, entre o cliente e o executor da obra. Então, nós vamos aqui, dentro da nossa lição de hoje, considerar que a própria Bíblia ela vai ser o livro de regras, né? Nós temos aí a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas para nós, a nossa casa vai ser construída baseada nas nossas normas técnicas, que é a palavra de Deus. Considerando o texto que nós lemos, o nosso cliente ele é um cliente bem exigente, né? Nosso cliente é Deus e nós vamos ser os engenheiros dessa obra que seria construir uma casa para ele, considerando esse nosso texto aqui. Certa vez o homem tentou fazer essa casa, né? Lá na Torre de Babel, por exemplo, eles queriam uma casa, uma torre que chegasse até o céu. Então essa nossa relação com o divino, de querer fazer alguma coisa para agradar a divindade, no nosso caso nós cremos no nosso Deus, mas às vezes a gente tem ali um pouco de, como é que eu posso dizer? Nós temos ali uma vontade de agradar ao nosso Deus e a gente acha que fazendo certas coisas vai conseguir fazer isso. Muitos anos depois, nós tivemos aí um rei que em 1 Crônicas 22:8 registra que esse rei ele intentava construir uma casa, porque ele chegou à conclusão: eu moro num palácio, tem gente me servindo, eu moro num lugar tão bom, e aquilo que representa Deus está numa tenda, tá num lugar que não considero adequado, porque eu tenho luxo e a representatividade da presença de Deus está num lugar ruim. Então esse rei pegou e começou a organizar as coisas e tal. Só que Deus chegou para ele e disse assim: você não está apto para construir essa casa. A sua mão tem muito sangue, você matou muita gente, você guerreou em meu nome, mas a sua mão está manchada de muito sangue. Então você não está apto para levantar uma casa para mim. E aí o que esse rei fez? Preparou tudo e ele recebe a palavra dizendo que quem vai construir vai ser o seu filho. Ele prepara tudo e quem de fato constrói é seu filho, que está escrito em 1 Crônicas 22:9. Esse rei era Davi. E esse homem que construiu a casa, de fato, o grande templo é Salomão. Então não confunda com aquele templo que tem em São Paulo, que aquele templo ali não é o templo de Salomão, tá? Se contaram que é o de Salomão para você, tentaram lhe passar a perna. Essa casa vigorou por muitos anos, essa casa construída por Salomão, por muitos anos como a casa de Deus, como a casa de oração, lugar santo de adoração. Era ali que se reunia e era ali que você tinha a presença de Deus na Arca da Aliança. A Arca da Aliança como representatividade dessa presença de Deus. Então acho que a questão do lugar, né? O lugar ele é muito importante para demarcar uma presença física. E quando a gente quer uma casa para demarcar uma presença física. Porém Jesus veio e destituiu o templo de Jerusalém como o único lugar no qual se devia agradar a Deus ou adorar a Deus. Porque, de fato, Deus não cabe naquela caixinha. Vamos dizer, olha, o Templo de Salomão, aquela coisa enorme, mas era uma caixinha para conter Deus. Não era ali que Deus ia ficar contido. Então, Jesus veio destituir esse lugar como lugar de adoração. Em João 4, de 21-24, ele vai dizer, vai chegar um tempo que não vai ser aqui, não vai ser lá, não vai ser no Monte X, no Monte Y. Mas importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então já não é mais o lugar. O lugar da habitação, o lugar onde Deus... não é mais aquele lugar específico, só pode ser ali. Jesus vai dizer que é em espírito e em verdade. Então aquela casa, ela já não tinha mais aquele primeiro significado de que era ali que a gente se reunia para que Deus agisse ali e talvez somente ali. Mas Deus veio habitar em nós pelo seu Santo Espírito quando em Pentecostes o Espírito desce e é derramado sobre a igreja. E aí os irmãos recebem o Espírito de Deus a partir da sua palavra e depois tornamo-nos habitação de Deus. A casa que Deus habita hoje é sua igreja. Portanto, como seria construir essa casa digna e habitável para um Deus tão grande e infinito, mas que por alguma razão misteriosa decidiu habitar em nós? Como fazer isso então, à luz desse texto? O primeiro ponto está ali
né? Nós vamos tratar em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Olha, é muita coisa. Mas a gente não vai passar a manhã toda aqui não. Fiquem tranquilos. O primeiro ponto que é importante está no verso 1. O verso 1, metaforicamente falando, diz que nós devemos deixar o terreno para construção limpo. Toda construção ela vai começar na escolha do terreno. O terreno ele deve atender a critérios técnicos específicos e, obviamente, a necessidade do dono da casa. Quem está mandando construir, ele tem uma necessidade específica, ele quer que se construa de uma forma. Ele é o cliente, ele tem as exigências dele. E nas exigências dele, a primeira coisa é você escolher um lugar, um terreno, e esse terreno ele precisa ser um terreno limpo. A pessoa, você tentar construir uma casa em cima de um terreno que é cheio de vegetação, tem um monte de árvore, você não vai conseguir construir um terreno em cima. Você precisa fazer o trabalho de preparação desse terreno, né? Tecnicamente, você pode dizer ali que chama de supressão vegetal, né? Tirar algumas árvores que podem estar dentro do campo, óbvio, tudo isso dentro da legalidade, atendendo os órgãos ambientais. E aí você vai precisar de repente fazer algumas obras no terreno para então tornar o terreno apto para começar a construção. Aqui nós vemos nesse versículo 1 que é necessário nós despojarmos. Na versão que eu li diz livrem-se, ou seja, nós devemos pegar algumas coisas e jogar fora. Ou seja, nos livrar de itens que são nocivos à vida. Então, quando a gente chega num terreno, a gente precisa fazer tudo aquilo, todas as benfeitorias necessárias para esse terreno ele ser de fato, colocar o terreno como apto, torná-lo apto para a construção. Não tem como construir sobre um terreno mal preparado ou não preparado. Então, como é que a gente vai preparar o terreno da vida para receber essa casa que Deus vai construir? Como é que a nossa vida vai ser preparada então? Nós devemos deixar a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. E o que é interessante, meus irmãos, é que quando a gente olha para esses 5 itens que no versículo 1 Pedro vai citar, ele está citando o ser mal, o agir de maneira má, o enganar, a atitude do engano em relação ao outro, a hipocrisia, que ela é um outro tipo de engano, né? O engano ele é um engano deliberado no sentido de eu trapacear alguém. O segundo engano, que é a hipocrisia, é eu trapacear fingindo ser algo que eu não sou. A inveja é eu querer algo do que o outro tem, apenas por querer. E a maledicência é falar mal do outro. Então ele cita 5 aspectos, e esses 5 aspectos, se você prestar atenção, são aspectos puramente relacionais, aspectos sociológicos. Eles estão diretamente ligados à forma como nós nos relacionamos. Então é interessante a gente levar isso em consideração, porque Pedro vai versar sobre como a gente vive a vida e como nós vivemos a vida em relação uns aos outros. É interessante nós pensarmos nisso, porque se um terreno vai ser preparado para uma grande construção, para se tornar uma grande igreja, por exemplo, uma grande casa de habitação para Deus, esse terreno precisa ser limpo desse monte de coisa que não presta. Ele precisa sofrer, talvez ali, a supressão dessas coisas, de arrancar as raízes e jogar fora. Não adianta só pegar e cortar em cima ou fazer uma limpeza mais ou menos. Precisa limpar profundamente para que futuramente esse prédio ele não sofra com acomodação de terreno, com problemas estruturais, porque o terreno não foi bem preparado. Então, quando a gente vê que o que renasce em Deus é preparado para ter uma conexão diferente com o mundo, aquele que é nascido novamente de Deus, aquele que é regenerado, ele se relaciona com as pessoas a partir da renovação da mente. Então o terreno ele passa a ser um terreno preparado quando nós nos livramos daquilo que não presta, que polui, que denigre e que prejudica esse terreno da vida. O segundo aspecto que a gente vê então nesse texto é que a casa ela precisa ser feita com materiais de qualidade. E aí a gente vai ver isso nos versos 2 e 3. Então, vamos ver que um terreno limpo ele precisa ser usado material de boa qualidade. Não adianta tentar construir uma casa com materiais ruins, com materiais que não funcionam. Esse material vai ser destruído, ele vai quebrar, a estrutura não vai suportar. Por quê? O que faz um prédio ficar em pé? É você pensar em, além dos itens básicos que a gente vai falar de alguns deles, você ter bons materiais.
Eu trabalhei numa fábrica de cimento durante alguns anos. Eu trabalhei em 2 fábricas de cimento. Eu fabricava cimento. E eu lembro que há alguns anos eu estava no meu 3º ano numa das fábricas, e lá foi necessário um engenheiro da qualidade viajar porque havia tido uma denúncia. Na época eram construídas umas casas de pré-moldado, né? Que é aquela casa que parece um Lego gigante. Então era feita uma parede pré-moldada com outra parede, aí juntava as paredes e já botava o telhado e já era uma casa. Então era um negócio interessante de construir. E aí havia tido uma denúncia de um dos nossos clientes na época de que construíram uma parede com o nosso cimento e foram encostar a parede ruiu, ela quebrou. Como nós sabíamos o que fazíamos e nós tínhamos ali controle de qualidade muito rigoroso, nessa época a gente já sabia que tinha coisa errada ali, que não estava certa. E esse engenheiro da qualidade foi lá, quando ele trouxe as amostras, nós analisamos e vimos que o que usaram naquela parede, além do cimento que nós fabricávamos, tinha material de má qualidade. Tinha erro, né, erro de operação, erro de como fazer aquele material ali para assentar na parede, e no fim das contas a parede caiu. E é isso que acontece quando a gente constrói as coisas com má qualidade. Mesmo que você tenha um item de boa qualidade, os demais, se eles são de má qualidade, eles vão prejudicar o restante, eles vão prejudicar o todo. Quando nós somos estimulados por Pedro, então, aqui, a buscarmos o leite espiritual, vai parecer ali um contrassenso com o que fala o autor de Hebreus no capítulo 5, no verso 13, que ele diz que o leite é para quem é imaturo, ou ainda o próprio texto exposto em 1 Coríntios 3, que nós vimos há algumas semanas, que afirma que o alimento sólido ele é para quem tem maturidade para suportá-lo, e o leite é para quem é imaturo. Mas por que Pedro então usa essa figura de linguagem então para nos dizer isso? Ele vem trazer então uma comparação. Pedro diz assim, vocês precisam querer o leite espiritual como um bebê quer comida. Um bebê recém-nascido, ele só quer comer. Ele não tem outra necessidade básica. É comer, respirar e dormir. É basicamente isso que ele faz. Então Pedro vai trazer para a gente a necessidade que nós temos de ansiar por Deus, ansiar pela sua palavra e ter nesse anseio cada vez mais o estímulo de nos aprofundarmos nele. E aí Pedro diz, em outras palavras, o seguinte: larguem quem vocês eram e busquem intensamente a palavra de Deus para que vocês cresçam e desenvolvam. Nós não podemos achar que um material de qualidade ele simplesmente brota. Ah, não, tá aqui, há alguns materiais na natureza que eles são de excelente qualidade naturalmente, você não precisa fazer nada. Mas boa parte dos materiais que nós usamos em construção, por exemplo, nos dias de hoje, passam por processos físicos e químicos de transformação e eles precisam ser modelados para que então eles sejam usados numa construção. Não obstante, meus irmãos, a aproximação com Cristo é o que vai nos tornando mais parecidos com Ele. É quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, nossa qualidade como pessoas aumenta, nossa qualidade como crentes, como seres humanos, ela vai aumentando, porque nós estamos mais próximos daquele que é perfeito. Ora, se o que é perfeito ele me parametriza, à medida que eu me aproximo dele, então eu me torno parecido com ele e me aperfeiçoo cada vez mais. E é essa a intenção, é essa a vida do crente. É servir a Deus com alegria e buscar a santificação, que é esse aperfeiçoamento do santo até o dia do Senhor. É interessante quando eu falei de pensarmos, quando eu falei sobre os materiais de construção civil, é que os materiais ali básicos mais usados, e se eu perguntar para você, você provavelmente vai dizer: quais são os materiais que você vai usar ali para construir uma casa, uma parede? Eu preciso de cimento, preciso de tijolo, talvez alguém aí use areia, né? Um pouco de água. Cimento e tijolo são dois dos materiais mais utilizados aí na construção civil, né, para construção, e são materiais que ambos eles precisam ser calcinados. Mas Estevão está falando muito termo técnico, eles precisam ser queimados, eles sofrem a ação do fogo. São materiais que são submetidos a altíssimas temperaturas. Para citar o exemplo do cimento, um forno de cimento, antes do cimento virar cimento, ele precisa ser queimado a 1400 graus. Você sabe o que são 1400 graus? Você não aguenta nem quando faz 32 aqui fora.
Hoje, meio-dia, se der uns 33, 34 graus, tá todo mundo, meu Deus, que calor. O cimento ele vai a 1400. Então parece que os materiais, para eles serem de fato, para eles terem qualidade, eles precisam sofrer a ação do fogo para serem bem preparados. Faz sentido isso? Parece muito com a vida do cristão, que sofre as provas e é provado no fogo para que a sua fé ela melhore, ela aumente, ela seja mais pura e ela seja aprovada. Então, depois desse fogo preparatório, esses materiais estão aptos à obra. Aí eles são levados lá para o canteiro para a construção. Para que haja qualidade na casa de Deus, meus irmãos, é necessário que nós busquemos intensamente a sua palavra. Ou então corremos o risco de sermos o elo frágil na cadeia, de sermos aquele tijolo rachado e podre que na hora que sentar a parede ele vai ser prejudicial, ou sermos o material que está sendo mal utilizado porque nós não temos a qualidade necessária para compor. E o que nos dá qualidade necessária então? É o estudo intenso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos testar e nos aprovar, porque à medida que nós avançamos nela, nós nos tornamos cada dia mais próximos, mais parecidos com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, uma casa, para ser bem construída, ela precisa ter uma boa estrutura. Os versos 4 e 5 eles vão nos apontar o seguinte, que além dos bons materiais, a gente precisa ter um projeto bom. Não adianta você tentar construir uma casa sem pensar no projeto. Tirei da minha cabeça, aí eu acho que uma casa precisa de parede, então vou fazer uma parede aqui. Ih, rapaz, mas uma parede só não dá, tem que ter 4 paredes, né? Então vamos fazer as 4. Ih, rapaz, eu esqueci, precisava de janela, não deixei espaço. Vou lá e quebro, faço um buraco na parede para fazer janela. E agora? E choveu? Não, passa uma sacola ali em cima, passa um saco plástico, uma lona, o que quer que seja lá em cima, uma palha, e depois a gente bota um telhado. E aí vai construindo, arremedando, fazendo do jeito que dá. Se não houver um bom projeto, delineando e demarcando o que deve ser feito, provavelmente o custo da obra será muito alto e ela será de péssima qualidade, ou pior ainda, ela jamais será concluída. É só você ver, por exemplo, você andar pela cidade, você vai ver uma série de placas. Eu não vou entrar no mérito da corrupção, mas você vai ver uma série de placas aí de obra, obra do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, uma série de obras. E na obra lá tem lá o valor da obra, tantos milhões de reais. E aí, qual é o prazo? 1 ano. Daqui a 1 ano você vai na obra, você tem uma placa nova, aí você tem a placa dizendo que o prazo de 1 ano não é mais, são 2 anos, e que o valor da obra ele geralmente dobra ou triplica. E aí o custo vai aumentando, porque geralmente usa-se material ruim, aí você tem que refazer aquilo que você fez de primeiro, porque viu que não prestava, teve que destruir, refazer. Enfim, vai ter uma série de itens aí. Um projeto mal pensado, mal executado, ele é um projeto que ele vai dar problema lá na frente. Cristo é a nossa principal referência do grande projeto de Deus para a humanidade. No resgate da humanidade, Jesus Cristo ele é a referência. O projeto de Deus para resgate do homem é a partir de Cristo. Então ele que se torna a referência. A partir dele todo o plano da salvação e da redenção foi bem pensado e executado. E a convergência inevitável aponta para Jesus. Porque ele é a nossa principal referência. É a nossa pedra de esquina. A pedra viva rejeitada pelos construtores, aqueles que construíram a sociedade, a religião, aqueles que receberam a primeira revelação de Deus, aqueles que tinham a aliança, aqueles que tinham o chamado de Deus como herança abraâmica, eles rejeitaram a pedra de esquina. Então, essa pedra angular rejeitada por eles, ela é preciosa para Deus e ela é preciosa para nós hoje. A humanidade ela é então refeita a partir de Jesus, não como o primeiro Adão, mas como o outro Adão, como um homem que veio, morreu e ressuscitou e ascendeu ao Pai, e o qual nós esperamos ansiosos do seu retorno. A humanidade refeita a partir de Jesus, ela não é a mesma que os nossos líderes evangélicos, eu vou colocar assim de maneira bem generalista, porque enfim, no fim das contas nós somos contados com eles também, que esses homens, que esses líderes evangélicos vêm pintando e bordando por aí. Há aqueles que seguem a Cristo, sim, mas há também aqueles que seguem as suas próprias vozes e que encontram dissonância na palavra de Deus.
Um projeto, ele vai dizer exatamente o que precisa ser feito, e a palavra de Deus, ela é a baliza que mostra qual é o projeto de Deus para a humanidade. Mas homens tomam a palavra de Deus e deturpam o seu significado, amoldando a Bíblia às suas ideias, à sua cosmovisão, a como eles enxergam o mundo, e a partir da sua visão de mundo eles interpretam a Bíblia. E o que isso vai acarretar? O que isso vai incorrer? Em teologias dos mais diversos espectros. Eu acredito que tenha falado isso no domingo passado. Você vai ter teologias sectárias, teologias identitárias, teologias. Não, eu falo de Deus a partir da perspectiva X ou da perspectiva Y, e que no fim das contas não está falando de Deus, está se amoldando Deus a uma imagem específica de um grupo. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Ela mostra um Deus que ele está acima de todas as coisas, então nós buscamos compreendê-lo pela sua palavra, entendendo que tudo isso, de uma certa forma, ou uma parte disso, vai estar além da nossa compreensão. Não adianta a gente tentar encaixar Deus na nossa vontade, nas nossas ideologias, nos nossos pensamentos, encaixar Deus no nosso jeito de ver o mundo, naquilo que eu queria que o mundo fosse. É o contrário. Sou eu que preciso buscar me adequar à visão de Deus para mim e para a humanidade a partir da palavra dele, a partir do exemplo de Cristo. Nós, quando achegados a ele, a pedra que vive, passamos também a viver. E assim seremos úteis na sua construção, atendendo a esse projeto de Deus. Em quarto lugar, deixa eu só confirmar, que eu não numerei dessa vez, é quarto lugar, pronto. Em quarto lugar, toda a construção e a nossa casa que estamos construindo juntos, nós já vimos que o terreno tem que estar limpo, nós já vimos também que o material precisa ser de qualidade, nós vimos que o projeto precisa ser bem feito, então a estrutura precisa ser bem pensada, e nós vamos ver agora que essa casa ela precisa ter alicerces firmes. Uma velha canção diz que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir. Grandes tempestades hão de chegar e a instável casa há de derrubar. Ora, se a casa é instável, é porque não há alicerce firme. Então quem que é o alicerce, né? O parâmetro da nossa construção? É o próprio Jesus. É sobre ele que ele diz, lá quando fala com Pedro, e que infelizmente uma parte da cristandade atribuiu a Pedro essa frase, quando que essa frase está dizendo, apontando para o próprio Cristo, de que sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. Então a rocha é o próprio Cristo, não é Pedro. Ora, ele é o fundamento da sua igreja e ele deve ser o fundamento das nossas vidas. Por isso nós, como corpo de Cristo, como estrutura que suporta a cabeça, nós devemos estar fundamentados nele. O grande alicerce e parâmetro da construção divina é Jesus. E essa pedra, rejeitada pela religião, pela sociedade, pela elite, pela ralé, pelos opressores e pelos oprimidos, rejeitado por todos, porque no dia lá de pregá-lo na cruz, estava toda geral falando lá, crucifica-o, crucifica-o. Então toda essa turma é justamente a turma que rejeitou a ele, é esse Jesus que fundamenta todo o universo, principalmente a sua igreja. É sobre esse fundamento que a igreja está posta. E a igreja que não é posta sobre o firme fundamento que é Cristo, ela está fadada a ruir, ela está fadada a ser derrubada. É igual a história dos 3 porquinhos, né? O primeiro porquinho tinha a casa de palha, o lobo veio e soprou, a casa caiu. O segundo foi para a casa do segundo porquinho. O segundo porquinho, a casa de madeira, veio o lobo, soprou, casa caiu. Mas no terceiro porquinho a casa dele era de alvenaria, tijolo, cimento, bem construída, bem fundamentada. O lobo soprou, soprou, soprou e a casa não caiu não. Que tipo de casa então nós estamos buscando ser, né? E aí voltar um pouquinho naquela história do material. Que tipo de material nós estamos sendo? Palha? Madeira? Ou nós estamos sendo um bom tijolo, um bom cimento, bem preparados para resistir o sopro que vai vir aí das intempéries da vida? É um ponto importante. Essa pedra rejeitada por todos eles é ela que fundamenta e que baliza a construção da sua igreja, que é Cristo Jesus. A pedra angular, e aí você já deve ter ouvido diversas vezes sobre a pedra angular, e não vou me estender nesse tópico, mas só para trazer de volta esse termo, porque ele é importante dentro desse contexto, ele é importantíssimo inclusive.
A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento de construção. Hoje a gente pode comparar a pedra angular com o fundamento, né, das construções. Uma casa bem fundada, bem construída, ela precisa ter um fundamento bem feito para que ela possa estar segura e ela não sofra com movimentação de terreno, com vento, com o que quer que seja. Um fundamento firme, ele baliza todo o restante do prédio e é o que garante a sua resistência, segurança e longevidade. O que garante que a Igreja de Cristo sobreviverá ao coronavírus, que ela já tenha sobrevivido à peste negra, à peste bubônica, à gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, perseguição, tenha sobrevivido ao que quer que o valha? Quem garante que a igreja sobreviverá é Cristo. É Ele próprio, quem garante que a igreja sobreviverá. Sobreviverá, inclusive, àqueles que deturpam a sua palavra, aqueles que usam sua palavra para ganhar dinheiro. Ela sobreviverá aos que mentem a partir da Bíblia. Sobreviverá a tudo isso. O próprio Cristo garante que a sua igreja se manterá intacta, irrepreensível, até o dia que ele vai voltar e levá-la para si. Uma casa para Deus, meus irmãos, ela tem o alicerce nele mesmo, ainda que ele nos use como pequenos tijolos nessa grande construção. Em último lugar, sobre essa parte construtiva, nós vamos ver nos versos 9 e 10 que tudo isso que nós falamos até aqui, né, de você ter um terreno bem preparado, você ter bons materiais, você ter também um bom projeto e você ter principalmente uma boa execução, né, um bom fundamento para que então a execução ela vá acontecendo. Tudo isso nos mostra que nós somos casa escolhida por Deus. Casa que Deus nos oferta a sua salvação, nos busca, nos resgata, nos restaura, e nós somos casa escolhida por Deus. É como se Deus fosse procurar num condomínio e ele fosse escolhendo: eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero essa daqui. É como você que de repente aí foi procurar um apartamento, procurar uma casa, um lugar para morar, e você escolheu essa casa. Deus escolheu as nossas vidas. Ennio Müller, que escreve um dos comentários, é o comentário que eu baseio essa série de Pedro, né? É uma das principais literaturas que eu baseio a série de Pedro. Ele mostra que nos versos 9 e 10 existe uma identidade corporativa entre os cristãos. Somos um corpo, um coletivo. Nós somos casa escolhida por Deus porque no fim das contas não é apenas um prédio apenas, mas é um aglomerado, um conglomerado, um juntar de pequenas peças que formarão o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E aí, ele, considerando essa identidade coletiva, né, porque afinal de contas, se é coletivo porque nós temos similaridades, nós temos as nossas singularidades, aquilo que nos faz únicos, mas principalmente nós estamos, como diz aquela canção, juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Então, se isso é verdade, nós nos identificamos corporativamente como cristãos. Podemos ter uma visão ou outra diferenciada sobre algum outro aspecto, mas no geral nós somos cristãos e somos alvo desse amor e alvo dessa identidade corporativa. E Pedro vai fazer então no verso 9 uma identificação, né? Ele começa com vós, ele está retomando alguns versículos antes, no qual ele está dizendo sobre obediência à palavra e desobediência à palavra. Vocês que são obedientes à palavra, ele vai dar 4 designações. A primeira, uma geração eleita, ou seja, um povo que vai assumir os privilégios e também a promessa que ela outrora era apenas dos judeus. Esse povo que somos nós, uma vez que os judeus, Jesus veio aos seus e os seus não receberam, eles rejeitaram a pedra angular, eles rejeitaram aquela pedra que viria a ser a mais importante, então eles pegam e abrem mão disso. Me lembra muito a história de Esaú, né, que abre mão do direito de primogenitura e dá ali para Jacó, é mais ou menos ali. Eles abrem mão, né, e nós recebemos então esse privilégio e a promessa que eram dos judeus.
Por isso, geração eleita, ou seja, a pessoa que foi gerado eletivamente por Deus. O sacerdócio real, nós nos tornamos participantes do sacerdócio do rei da terra e servimos ao reino de Deus. Ou seja, nós agora, o sacerdócio, que era exclusividade também do povo judeu, ele passa também pra gente, nós que somos gentios, a não ser que você seja um judeu mesmo, né? Não é esse judeu meio fake, mas um judeu que abriu mão disso, então nós recebemos esse sacerdócio também como parte das atribuições. Nós nos tornamos nação santa, um novo povo, um novo país, separados por Deus para si. E claro, ele vai concluir dizendo que é um povo exclusivo de Deus, que é um povo que Deus não divide com ninguém. Tem até uma música que eu ficava pensando assim, que a música falava, tem ciúmes de mim. Aí eu ficava, mas essa música ela é muito, como é que eu posso dizer? É uma linguagem que eu não acho que seja ali muito adequada, mas no fim das contas, o nosso Deus, ele é um Deus que ele não divide glória com ninguém. E ele não vai dividir o seu povo. Por isso não pode, por exemplo, um cristão servir a dois senhores. Não pode um cristão mostrar incompatibilidade da sua vida com a vida cristã. A sua vida é uma vida que ela é uma coisa, mas a vida cristã é outra, e essa incompatibilidade mostra que talvez ele diga que seja cristão, mas ele não seja um cristão de fato. Entende? Então acaba que é importante mostrar e parecer que essa identidade corporativa ela vai atender a todos os cristãos. Um povo exclusivo de um Deus que quer exclusividade. É isso que nós devemos ser. Agora, se nós queremos nos dividir entre os nossos desejos e aquilo que Deus quer, então nós já escolhemos um lado. Nós escolhemos não atender aquilo que Deus quer, nós escolhemos atender só a nossa vontade. Então, o grande pressuposto aqui é que a casa exemplar, ela é unidade, ela é única, ela tem unidade, ela é coesa e ela é definitivamente firme. Você vai ver que essa casa ela é uma casa que não tem falhas, não tem rachadura. Ninguém compra uma casa, meus irmãos, repleta de rachadura, com problema de infiltração. Se você vai numa casa, você olha uma mancha no telhado, assim, a primeira coisa que você pensa é, tem infiltração ali. Se você vai numa casa que não tem forro, ou que até que tem forro, mas que ela tem um problema no telhado, aí vai esse horário assim, né, cedo, que o sol tá batendo, aí você chega lá na casa e tá aquele feixe de luz assim, bem no forro, aquela bolinha assim, bem no forro. Tem um buraquinho ali. Tem imperfeição ali. Na hora que bater uma chuva nesse telhado, esse telhado ali vai pingar água, e essa água ela pode escorrer para a fiação elétrica, ela pode escorrer para... Enfim, pode acontecer uma série de coisas. Então, ninguém procura uma casa cheia de defeito, a não ser que a pessoa esteja absolutamente convicta de que vai comprar essa casa com defeito e vai reformar e deixá-la no melhor estado. Quem vai adquirir uma casa quer uma estrutura firme, pronta para suportar as intempéries da vida. E claro, quando Deus nos encontra, quando nós somos achados por Deus, né, achados pela sua palavra, a nossa vida é isso. Nós somos uma casa completamente suja, completamente podre, de paredes mal feitas, de telhado mal feito, cheio de falha, e nós somos tudo que não presta. E parece que Deus vem com aquela bola de demolição e derruba tudo assim, e arranca tudo. E aí quando ele arranca tudo, joga tudo no chão, ele plana o terreno, então ele começa a lançar o fundamento que é Cristo nas nossas vidas, e esse fundamento, é em cima desse fundamento que nós passamos a ter uma nova vida, uma nova construção de vida. E essa nova vida, ela deve ser exemplar, ela não deve imitar aquela que passou. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então essa nova construção de vida, ela deve ser uma construção exemplar, uma habitação exemplar para atender à vontade daquele que comprou essa casa velha, derrubou essa casa velha e agora quer construir uma casa nova no lugar para que sirva de um espaço de honra e glória para o nome dele. Por causa de Cristo, nós não éramos nada, mas agora nós somos povo, e um povo que tem uma finalidade claríssima: anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a função que eu e você nós temos. Nós devemos testemunhar sobre aquilo que nós somos alvos de, sobre aquilo que Deus fez e faz por nós, sobre o Deus que nos resgatou do pecado, que nos salvou e que paulatinamente tem nos transformado, mudado tudo aquilo de ruim que a gente tem na vida. Ele vem fazendo e cada dia
montando, colocando um tijolinho de cada vez, cada coisa no seu lugar e arrumando a nossa vida. Eu queria fazer algumas reflexões sobre essa grande metáfora que nós fizemos hoje sobre a construção da vida, saindo de uma casa velha ou talvez um terreno sem nada para uma casa nova, bem construída e construída por Deus. É necessário nós limparmos o terreno das nossas vidas para que nós construamos uma casa habitável. Não pelo nosso poder, uma vez que isso é uma metáfora, mas principalmente quem fará isso vai ser a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Somente o Espírito de Deus é capaz de fazer a gente mudar de atitude, mudar de posicionamento, mudar de linguagem, mudar de ato, mudar de tudo. O que provoca o principal agente de mudança em nós não é apenas uma consciência, mas é uma consciência dominada pelo Espírito Santo de Deus. Essa consciência mergulhada no Espírito Santo de Deus é o que vai fazer a gente mudar. A nossa qualidade como cristãos, então, está intimamente ligada, meus irmãos, com o quanto nós conseguimos nos aproximar de Cristo, pela oração e dedicação às Escrituras. Nós seremos provados, e já falamos disso diversas vezes, e a nossa fé, ela evoluirá, ela crescerá à medida que ela for testada e aprovada, e testada e aprovada, então ela vai crescendo. E a nossa qualidade como cristãos, como pessoas, enquanto seres espirituais que servem a Deus, ela vai melhorar. E isso vai impactar diretamente na forma como nós nos relacionamos, como nós lidamos com as diversas agruras da vida. Isso vai impactar diretamente em quem eu e você, em quem nós somos. A qualidade da nossa obra, ela deve partir do pressuposto de que em Cristo nós temos a grande referência, o grande fundamento daquilo que nós faremos e seremos. Do contrário, nós vamos caminhar tortos e construiremos prédios facilmente derrubáveis. Tem uma música que eu gosto bastante, tem uma banda que eu e a Tati e os meninos a gente ouve muito aqui em casa que chama Terno e Saia. E essa banda, ela tem uma música que é torta, o nome da música é Torta. E ela diz assim: tortamente torta tem alguém para endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. E eu gosto muito quando os evangelistas eles falam nos evangelhos sobre os encontros que as pessoas têm com Jesus. Os encontros absolutamente transformadores, talvez ali a exceção do jovem rico, mas encontros que mudam a vida, que desentortam a vida das pessoas. E é isso que Cristo faz. Ele pega a vida da gente que talvez esteja ali uma parede completamente desalinhada, né? E ele, como pedra de esquina, ele vai servir para aprumar a vida da gente. E aí a vida da gente vai ter um prumo decente, um prumo reto e de acordo com aquilo que ele é. Então Cristo passa a ser a nossa referência. Uma vida exemplar enquanto habitação se compreende como uma parte de um todo, sem sentir-se desvalorizada por ser pequena, mas tendo a importância de que, como diz o cantor Marcos Almeida, daquela banda Palavra Antiga, Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma habitação exemplar dele, para louvor da sua glória, para que nós sejamos um exemplo de habitação de Deus, para que aqueles que conhecerão a Deus através de nós também queiram ser uma habitação digna do Senhor de toda a glória. Amém? Antes de nós encerrarmos, lembrar aos irmãos que nós teremos hoje às 18h30 a nossa celebração, então esteja conosco, esteja online, tanto no Facebook quanto no YouTube, estaremos ali a partir das 18h30 com os irmãos celebrando ao Senhor, cantando, estudando a palavra de Deus juntos e celebrando aquele que é digno de honra e glória. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? A gente está sempre buscando aí manter o contato durante esse período. Então em breve, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos já com nossas primeiras celebrações. Então continuemos orando, pedindo orientação de Deus, pedindo que os nossos irmãos da diretoria estatutária, da liderança da nossa igreja, eles sejam devidamente orientados por Deus com sabedoria, com todo cuidado, para que nós possamos em breve retornar para as nossas reuniões presenciais. Então, até lá, nós continuaremos nos reunindo assim. Portanto, esteja conosco, fique atento aí às nossas notícias. Tá legal? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque a nossa vida era igual à vida do homenzinho torto,
que tudo nele era torto, mas vem Jesus, a pedra angular, e endireita tudo. Talvez, por alguma razão, algumas coisas precisam ser derrubadas. E aí nós precisamos entender que aquilo que vai ser derrubado vai ter que ser derrubado, e aquilo que vai ser reconstruído será reconstruído, aquilo que vai ser abandonado vai ser abandonado. Nós precisamos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e às vezes ela choca com os nossos desejos. Mas entre o meu desejo e a tua vontade, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Por isso, que nós tenhamos do Espírito, Pai, de entender que o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia. Obrigado por esse belo domingo que o Senhor nos deu. Que Tu estejas conosco, Pai, a cada instante, nos ajudando na caminhada, nos ajudando, Senhor, a sermos crentes com mais fé e nos ajudando a servir ao Senhor com alegria, a amar o Senhor e crer nas Tuas promessas o tempo todo. Obrigado por tudo. Nós oramos a Ti, Pai, pedindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia nesse domingo. Tchau, tchau.